Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 28 de setembro de 2024, meado de um sábado ensolarado, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões, a contínua agradecendo aos novos inscritos, convidando os mesmos para convidar o maior número de pessoas também para fazer o mesmo. Agradeço por via reflexa aos mais de 89, quase 90 mil views, ou seja, visualizações que o presente canal, em pouco mais de 10 meses, que foram exatamente a data em que eu criar o mesmo, registra, o algoritmo informa que 89, hoje 89.400 views, ou seja, visualizações. Não obstante, a maioria em que pese, ao revés, ainda não ter se inscrito no presente canal. E é exatamente esta a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal para ser parte integrante do canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões, Pórtico Jurídico News, pois no presente canal em que pese, diariamente você tem aí a oportunidade de compartilhar com este que estava a vos falar, que é um advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, atuando nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado, no âmbito da justiça comum estadual federal e também, em algumas hipóteses, na justiça especializada. E, para além disso, você se inscrevendo no presente canal, diariamente você terá aí uma oportunidade de ter acesso de forma gratuita a videoaulas, onde eu falo e reverbero acerca do direito da cidadania, notadamente no âmbito do direito constitucional, no qual eu sou especialista. E faço isso exatamente para trazer e compartilhar com os senhores e senhoras, seja colegas, operador de direito, advogado, aluno de direito, estudante de direito, bacharel em direito e demais operadores do direito, para quem os tenho todos na minha mais alta conta. Não obstante, ao longo de mais de 15 anos de ministério na advocacia, na banca da advocacia, atuando no direito público e privado, sempre tive minha conduta ética moral profissional pautada no princípio da urbanidade, ou seja, não obstante existir no bojo de um processo judicial autor e réu, ao revés, advogado de réu, advogado de autor, ao revés, os mesmos não podem ser considerados inimigos, apenas estão defendendo direitos antagônicos, ou seja, o advogado do autor defendendo o direito de seu constituinte e o réu por via reflexo de forma legítima também, desde que não desvie de finalidade de abuso de direito, atente contra a dignidade da justiça, sobretudo faça desvio de finalidade e ingerência no processo, será sempre legítima a defesa de qualquer uma das partes, seja autor ou réu. E é exatamente esta a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, pois estou vendo aqui no algoritmo do YouTube, hoje 89.400 pessoas que já visualizaram o presente canal, não obstante, existia um número muito inferior de inscritos. E é exatamente esta a razão pela qual te convido a convidar o maior número de pessoas para se inscrever no presente canal, pois de uma forma ou de outra vocês irão se identificar com alguma temática dos diversos vídeos que já tem mais de 700 publicados em pouco mais de 11 meses. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, hoje, dia 28, e 8 remonta aí, somando 2 com 8 dá 10. E aí a gente tem dois números interessantíssimos, bem como o 1 e o 0, que são os dois únicos números usados no binômio dos computadores. Tudo que existe na engenharia da informática, seja de hardware e de software,
é feito exatamente com base nesse binário entre 1 e 2, o 0 representando a baixa potência e o 1 representando a alta potência. E foram exatamente com base nos contornos e alcance desses dois números binários que hoje resolvi falar um pouco, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum debate daqueles que por um viés ideológico, político, filosófico, jurídico e teológico pensa em sentido contrário, pois isso é a democracia. E é exatamente esta a razão pela qual doravante passo a comunicar o título, objeto de nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Como refazer a rota na vida, seja ela pessoal, profissional, familiar, social e na advocacia, sob uma perspectiva do que fazer, de não fazer, à luz do tempo de Deus e do tempo dos homens. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para quem certa feita não vidara em dizer existia entre o céu e a terra ângulos mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas afinal, qual foi exatamente a razão pela qual resolvi criar o presente título, objeto de nosso singelo estudo? Explica, como sempre, a resposta de fácil alcance. Resolvi deliberar acerca do presente tema exatamente em razão de o mesmo nos possibilitar fazer uma breve reflexão sobre a perspectiva da inteligência emocional, sobre a perspectiva da regra do 73855, que foi exatamente criada por um psicólogo, um engenheiro de origem iraniana, a saber, Dr. Albert Mehrabian, que é médico professor da Universidade da Califórnia e que desenvolvera o respectivo tema da regra 73855, no sentido de defender que 93% da linguagem apenas ela é consistente ou consiste em expressão não corporal e apenas 7% tem o contextualiza a fala, o argumento, a retórica, a coesão textual, a concordância verbal, nominal, sobretudo o argumento. E não à toa fiz um vídeo falando baixo o tom e melhora o argumento, com base exatamente nessa regra do 73855, criada pelo iraniano e professor emérito da Universidade da Califórnia, a saber, Dr. Albert Mehrabian. Mas uma das maiores razões de motivação de ter criado o respectivo tema foram exatamente em razão de o mesmo nos possibilitar a viajarmos no 28, e não à toa, hoje é dia 28, nos 28 tempos estabelecidos pelo rei Salomão, em sede do livro de Eclesiástico. Quem não conhece, o livro de Eclesiástico é um dos 3 livros escritos pelo rei Salomão, filho do rei Davi, onde ele diz, chega à sua terceira idade e diz: tudo passa, tudo é ilusão, e o que o conformara era eliminar a certeza de saber que doravante poderia contar com o todo-poderoso Senhor dos Exércitos do terceiro céu, o verdadeiro Eliã, o Jeová Shalom, o Adonai, o Eu Sou. Ou seja, existe no mínimo 9 nomes no hebraico que Deus é chamado. Mas, quando eu criei o tema como refazer a rota na advocacia e na vida, sob a perspectiva do que fazer e do não fazer, do falar e calar-se, foi exatamente com base em 28 tempos distintos que o rei Salomão
em sede de seu livro Eclesiastes 3, de 1, versículo 1 a 8, criaram ou estabeleceram 28 tempos distintos. 28 tempos distintos. E cada um desses tempos deve ser literalmente obedecido e respeitado pelo homem. E não à toa lá no Eclesiástico, na cabeça do artigo, na cabeça do capítulo, ele é pedagógico quando diz que, por exemplo, tudo tem o seu tempo determinado e continua. Há tempo para todos os propósitos de Deus. E aí o rei Salomão, no alto de sua infinita grandeza intelectual, e não à toa, o mesmo, só fizeram um pedido para o Todo-Poderoso, foi para o mesmo conceder muita sabedoria para o mesmo poder governar sobre Israel, e não à toa, para além de Deus tornar um dos homens mais importantes dos 10 reis mais importantes de Israel, o torcida por via reflexa também o tornou o homem mais sábio e rico de sua época. E o rei Salomão estabelece 3 tempos distintos, bem como o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de arrancar, o tempo de matar, o tempo de curar, o tempo de derrubar, o tempo de edificar, o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de plantear, o tempo de dançar, o tempo de buscar, o tempo de parar de buscar, o tempo de guardar, o tempo de jogar fora, o tempo de rasgar, o tempo de cozer, o tempo de colar, de calar-se e o tempo de falar, e o tempo de amar, um dos 9 dons do poder do Espírito Santo. Mas o tempo de odiar, o tempo de guerrear, o tempo de paz e o tempo de espelho, o tempo de juntar, o tempo de abrir mão, o tempo de afastar, o tempo de deixar de se afastar. Ou seja, o rei Salomão estabeleceu 28 tempos distintos, nos remontando por via reflexa a parábola do semeador, que estabelece o tempo de plantar, o tempo de regar, o tempo de colher. Estabelece 4 tipos de solos, bem como escolher a semente em solo. É o tempo de plantar, o tempo das estações, o tempo do solo. O tempo do solo o tipo do solo bom, o tipo do solo cheio de pedras, o tipo do solo sem pedra. Ou seja, o rei Salomão estabelecera no mínimo 28 tempos. Tempo de nascer, de morrer, de errar, de aprender e de calar-se. E o verbo calar, o calar-se, é o que mais será reverberado e valorado no bojo da presente temática. Exatamente em razão do título, nos remontar para uma perspectiva analítica do tempo que o homem deve fazer e não fazer, do tempo em que deve falar, calar, ouvir. Foi exatamente esta uma das motivações que me fizeram a criar e deliberar acerca do respectivo tema, ou seja, como refazer a rota na advocacia e na vida, seja ela pessoal, conjugal, profissional, sob a perspectiva do tempo de fazer, de não fazer, de falar, de não falar, à luz do tempo de Deus e do tempo dos homens. E aí, já começo lembrando que Deus, diversamente do homem, é atemporal. E isso implica exatamente entender, ou entendermos, que Deus não se submete ao tempo dos homens, tampouco ao nosso modus operandi. E é essa ou esta exatamente a razão pela qual
Às vezes pedimos, oramos, rezamos, e Deus parece nunca nos ouvir, não obstante Ele ouvir antes da gente começar a falar. O fato é, como ensina Tiago, é que a gente precisa saber não somente orar, como também pedir, pois se a gente pede aquilo que não está em plena comunhão com aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, ao revés, Deus não irá nos atender. E mesmo que esteja, Ele jamais irá atender dentro de nosso tempo, e sim dentro de seu tempo, pois Ele é atemporal. Ele não se submete à lei da matéria, à lei da gravidade, assim como nós humanos submetemos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala e o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisa boa, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas afinal, do que estamos a falar? Novamente explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Estamos a falar exatamente do momento em que devemos identificar o que fazer ou não fazer, se devemos falar ou não falar, se devemos baixar o tom e melhorar o discurso, como fiz um vídeo, baixa o tom e melhora o discurso. Notadamente, quando o mundo está assistindo de camarote, os candidatos à Prefeitura de São Paulo, a maior capital do país, a maior capital da América Latina e, quiçá, a terceira maior do mundo. E os candidatos com discurso propositivo, apofáticos e até proativos, de baixo calão, demonstrando total falta ou ausência de inteligência emocional dos estoicos, tão bem defendido pelos estoicos, notadamente na pessoa do ex-imperador romano Marco Aurélio, Sêneca, contemporâneo de Jesus, Paulo de Tarso, o imperador Nero. Hoje o mundo não está, as pessoas não estão pensando, estão tendo pensamento. Existe uma diferença da água para o vinho, entre pensar e ter pensamento. A gente pensa quando pensa numa conta que tem para pagar, os problemas que tem, e a gente começa efetivamente e verdadeiramente pensar quando a gente pensa na maneira de ganhar mais dinheiro ou gastar mais do que ganha para pagar aquela conta e para resolver os mais diversos e complexos problemas do dia a dia. Na vida, ninguém irá ter o dia 24 horas de alegria, de felicidade, assim também como as tempestades, as tristezas, as angústias de Jacó serão efêmeras ou passageiras. Nada é eterno, só Deus. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Nós tenhamos que ter em mente a devida consciência mítica, cósmica, democrática, filosófica, jurídica, especial teológica, para sabermos dividir o joio do trigo. Não há como entendermos os contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam o nosso existencialismo, sobretudo os inefáveis mistérios do Todo-Poderoso, metrificando com a mente e pensando com a mente humana. Ou seja, não há como entender os contornos e alcances dos inefáveis mistérios do Todo-Poderoso, metrificando com a régua da ciência e pensando com a mente humana. A gente tem que pensar com a mente de Cristo, deixando que a palavra viva, que representa Cristo Jesus, o verbo eu sou, o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre, amém, entrar na profundeza de nossa essência para a palavra viva e eficaz, mais amolada do que um punhal dos gumes, poder dividir o joio do trigo, ou seja, a alma, que é sinônimo de mente, sob a perspectiva teológica do Espírito. E aí, a partir deste ponto, o Todo-Poderoso, por meio do seu fogo consumidor, irá ler
as intenções e o pensamento que advém do coração do homem. Somente assim, repita-se, somente assim é que daremos o primeiro passo para termos a intimidade com o Deus desconhecido, como defendia Pimentel 500 anos de Cristo e 500 anos depois, referendado por Paulo de Tarso. Reafirmado lá no capítulo 27 e seguinte de Atos dos Apóstolos, remontando aquela passagem de Pimentel 500 anos de Cristo, que ele fura ao clássico Areópago, que era uma antiga corte suprema que julgava os crimes de sacrilégio. E Pimentel, chegado lá, os cretenses da época, céticos, que veneravam diversos deuses do Olimpo, Apolo, Afrodita, Baco, Dionísio e etc., perguntaram qual o Deus que Epimeneu defendia. Ele disse: eu defendo um Deus desconhecido. 500 anos depois, segundo o capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos, citado por Marcos, ele cita essa passagem. É claro que com outras palavras, a gente precisa ter uma hermenêutica teológica para poder entender, e remonta essa passagem de Epimeneu 500 anos de Cristo na pessoa de Paulo de Tarso, quando vai a Coríntios. E Paulo de Tarso chega lá e os cretenses céticos perguntam: qual o seu Deus? Qual é o Deus que você segue? E Paulo de Tarso, no alto de sua infinita grandeza intelectual e espiritual, por que não dizer teológica, Paulo de Tarso era um advogado assim como eu, um jurisconsulto, aluno de Dr. Gamaliel, que era o doutor da Torá, 5 primeiros livros, o Pentateuco, escrito por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Paulo de Tarso diz que o Deus dele é um Deus desconhecido. E os cretenses dizem: o quê? Como é a história? Deus desconhecido? Mais um louco com essa história de Deus desconhecido. Há 500 anos, por lógico que eles estavam fazendo menção a Epimênides, místico, matemático, filósofo, que havia passado no elencado Areópago há 500 anos, conforme capítulo 27 de Atos dos Apóstolos seguinte, citado por Marcos. Mas Paulo de Tarso fora pedagógico de dizer que o Deus dele é um Deus desconhecido. E os cretenses céticos dizem: como um Deus desconhecido? Mais um louco com essa história de Deus desconhecido? Nós temos aqui vários deuses, milhares de deuses. Deus do Dionísio, Baco, Deus do céu, Deus da terra, e cada um tem uma imagem aqui, cada rua tem não sei quantos deuses. E você vem com a história de Deus desconhecido, e Paulo de Tarso diz: meu Deus é desconhecido, ele é tão grande que a cabeça dele está lá no terceiro céu e os pés plantados na terra. Quando os deuses de vocês do Olimpo querem olhar para o céu, ele olha para cima. O meu Deus olha, quando quer olhar para o céu, ele olha para baixo. Olha o tamanho do meu Deus, o Deus desconhecido. E aí Paulo de Tarso avança e diz: inclusive, para além de meu Deus ser um Deus desconhecido, vocês já construíram até um altar para ele, remontando 500 anos da época de Epimeneu. Quando Epimeneu pediu, quando perguntaram para Epimeneu qual o Deus dele, e ele disse que era um Deus também desconhecido, e ele disse: solta, onde é que ele está? Aí Epimeneu disse: solta aquelas ovelhas, onde elas pararem é lá que vocês devem construir o altar para esse Deus desconhecido, que é o nosso, o Alfa e o Ômega, é o Rafa, é o Javé, Shalom, é o Adonai, é o Eu Sou que Sou, é o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o início e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Veio, portanto, que quando fala no Deus desconhecido, que é o Deus de Abraão, e todos os o Deus desconhecido implica no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de José do Egito. E ele só é desconhecido para aquele que não se permite abrir o seu coração para ele por meio do fogo consumidor e por meio do instrumento e da palavra viva que representa Cristo Jesus, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o Alfa e o Ômega, possa adentrar em nosso coração para ler as nossas intenções e pensamentos. Somente assim estaremos dando o primeiro passo para termos a devida intimidade com esse Deus
de Epimênides, com esse Deus de Paulo de Tarso, com esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José do Egito. E aí vocês já estão, em tese, entendendo a razão pela qual o verdadeiro espírito de eu ter criado o presente título, para não somente viajarmos nesses 28 tempos estabelecidos em Eclesiastes 3, versículo 1 a 8, da lavra do rei Salomão, tempo de nascer, de morrer, de calar-se, de falar-se, de fazer, de não fazer, de juntar, de jogar fora e etc. Exatamente para nós entendermos os contornos e alcance de como devemos superar o vale da sombra da morte, o vale do sal, o vale dos ossos secos que remonta o profeta Ezequiel. O vale da sombra da morte, que é o lugar que Deus usa diariamente, assim como o Monte Sinai, para, assim como fizeram no passado com Abraão, tentar construir a nossa fé de forma gradativa e, para além disso, nos dá a ímpar oportunidade de enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los a contínuo, nos premiando com um banquete de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão, da injustiça e da humilhação. Não à toa, aqueles que se exaltam, se elevam, serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco hoje e sempre. Amém. Vejo, portanto, que não fora à toa que hoje, dia 28, soma-se as duas casas decimais, 2 e 8, 10. A gente está diante de um binário do 1 e do 0. 0, baixa potência, e o 1, alta potência, que é utilizado, são os dois únicos números utilizados pela engenharia dos computadores, tanto nos softs como no rádio. E é isso que leva o homem de tostões a milhões, aos 9 dígitos. E 9 de setembro remonta o Todo-Poderoso. E também os 9 dígitos para levar o homem de tostão a milhão. E 24, 2, 6 representa, sob a perspectiva dos 9 frutos do poder do Espírito Santo, o número do homem. Acrescentando mais 2, 6, aí a gente tem a besta, 666. E aí será objeto de um vídeo aula, onde eu irei falar sobre a perspectiva das pseudociências, notadamente no que aduz a temática das internet das coisas. E quando a gente observa que Elon Musk, o visionário e bilionário Elon Musk, já fizeram no mínimo 2 implantes na mente humana, com o objetivo de criar uma espécie de interface entre o cérebro humano e a máquina, permitindo que o chip mande informações para o homem que tem doenças degenerativas ou doenças neurológicas, possa mover mouse de computador, teclado e até mesmo enviar mensagem por via reflexa. Não é nem um pouco demasiado, com tudo no ponto, entender em uma primeira síntese estreita, que também é muito perigoso que o homem também por via reflexa use essa mesma tecnologia de chip para mandar uma mensagem para o cérebro para dominar a mente humana. E aí a gente está diante do 666, segundo o livro escatológico de Apocalipse, que significa a besta. E é exatamente esta a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal para não perder este transcendental vídeo que irei falar sobre a internet das coisas, sobre a perspectiva da codificação do número 666 e da clássica temática Instituto da internet das coisas. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcances de nosso existencialismo. Não à toa, como dizia Schopenhauer, não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. Nietzsche foi pedagógico quando disse
Amar o único ser é uma barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. Mas Nietzsche foi pedagógico também no sentido de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias, eu acrescento as culturas, os hábitos, o vício e a ignorância. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça, como dizia Billy Graham, um dos maiores protagonistas do ativismo norte-americano, morreram aos 99 anos. Certa feita eu vi o Maracanã e não faltou espaço por metro quadrado. Mas ele disse que a palavra de Deus é a bússola do cristão. E a palavra de Deus, divorciada de ação, é inócua. Ela não atinge a sua plenitude. Ato contínuo me remontando Tiago, quando diz que a fé é como as ondas do mar. Ela deve ser fervorosa, ela não pode ser flutuante como as ondas do mar. Mas afinal, como refazer a rota na vida pessoal, familiar, matrimonial, financeira e até na advocacia, quando tudo parece estar perdido? A gente olha e não vê luz no fundo do túnel. A gente tem que lembrar que Jesus é a vida, é o caminho, é o sal da vida. Aquele que nele crer e for batizado não perecerá e terá vida eterna. Tenhamos que remontarmos a aliança do sal feita por Deus com Noé na época do dilúvio, seguida por Abraão, por Moisés no deserto do Monte Sinai, e reafirmada em sede da nova e eterna aliança por meio da crucificação e ulterior ressurreição no terceiro dia do Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que não ouvidaram em doar seu Filho unigênito para se fazer bendito, a fim de nos fazer bendito, pois ele sabia e sabe que somos humanamente incapazes de sermos salvos por meio das nossas obras. Não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé. E até mesmo a fé em que pesa não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso, do Adonai, do Javé Shalom, do Eu Sou o que Sou, do Alfa e do Ômega, do primeiro e o único, do início e o fim, do princípio à eternidade, hoje e sempre. Amém. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos de nosso existencialismo, onde só Deus é eterno e nós, dada essa nossa miserável natureza humana, somos efêmeros, podemos soprar a qualquer momento. E esta nos convida para uma responsabilidade mítica, cósmica, democrática, filosófica, jurídica, especial, teológica, no sentido de não acumularmos riqueza onde a traça, onde a ferrugem come, e sim no terceiro céu, onde a traça, onde a maresia, onde as bactérias jamais atingirão. E esse é exatamente o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus é um punhal de 2 gumes. É um fogo consumidor que tem o condão de libertar, salvar e curar. Mas se não bem utilizado em prol do bem comum, naquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, este mesmo fogo consumidor terá o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. E é exatamente esta a razão que devemos termos a devida consciência mítica, cósmica, democrática, filosófica, jurídica e teológica, para sabermos identificar o momento ideal, o tempo ideal de fazer, de não fazer, de falar, de se calar. E como iremos refazer a rota na nossa vida pessoal, profissional, matrimonial, social, etc.
explico mais uma vez, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Basta lembrar Moisés, Êxodo 17, 11 a 12, onde Moisés, sob o comando do Todo-Poderoso, usado pelo Todo-Poderoso, na guerra de Refidim, de Amaleque, Moisés, o exército de Moisés, em determinado momento, estava sendo destruído, vencido. E aí Deus orienta Moisés para levantar os braços, não fazer nada, somente dar um sinal para ele destruir aquele exército de Refidim, ou seja, os Amaleque. Quando Moisés baixava os braços, aí os judeus, os israelitas, começavam a perder a guerra. E quando Moisés levantava os braços, não sem fazer nenhuma força, o exército de Israel voltava a ganhar a guerra. Remontando que às vezes não precisamos simplesmente fazer nada, tampouco falar, e sim calar-se. E é esta a razão pela qual o rei Salomão estabeleceu 28 tempos distintos, a saber, o tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar, de matar, de curar, de derrubar, de edificar, de chorar, de rir, de plantear, de dançar. O rei Salomão, o rei Davi, dançou nu, despido, para adorar o Todo-Poderoso. Um dos maiores profetas, quiçá o maior, a saber, o Elias, pregava exclusivamente no deserto, pregava nu. Mas o rei Salomão também estabelecera, dentre esses 28 tempos distintos, o tempo de plantar, dançar, buscar, perder, guardar, jogar fora, rasgar, coser, colar, falar, amar, ao amor. Um dos 9 dons do poder do Espírito Santo, junto do gozo e da paz, que significa Shalom, Javé Shalom, o Deus da paz. Odiar, o tempo de odiar, o tempo de guerra, o tempo de paz, o tempo de espalhar, o tempo de juntar, o tempo de abrasar, o tempo de afastar-se, o tempo de desistir de afastar. Vejo, portanto, e tudo isso aqui à luz da palavra do semeador, ou seja, os 4 tipos de solo, em especial dentro dos contornos e alcances da parábola do semeador, ou seja, escolhendo a boa semente deve ser boa, escolher o tempo de plantar, a boa terra, escolher a semente, escolher a boa terra, o tempo de plantar, o tempo de regar e o tempo de esperar e o tempo de colher. Vejo que são diversos os tempos distintos que o rei Salomão estabelecera, quando diz que tudo tem o seu tempo determinado e o tempo para todos os propósitos de Deus. E aquele que não busca essa sabedoria, como defende João 8,32, buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Dificilmente conseguirá decifrar e viajar por estes 28 tempos distintos, estabelecidos pelo rei Salomão, um dos homens mais sábios de seu tempo, mais rico, e não à toa mesmo escrevera 3 livros, a saber, Cântico, que é um livro poético, literário, onde ele diz quem é ela, quem é ela, quem é ela? Ela é a igreja de Filadélfia. E chega à sua segunda idade, como todos nós temos, e ele escreve um livro, Provérbio, um livro de sabedoria, um verdadeiro estatuto sobre a perspectiva da ética moral e um verdadeiro arcabouço jurídico de como o homem deve reger as suas vidas em sociedade. E chega à sua terceira idade e escreve o livro Eclesiastes, a ponto de dizer que tudo passa e tudo é ilusão. E o que o conformara era eliminar a certeza de saber que doravante poderia contar com o Todo-Poderoso. E é exatamente nesse ponto que existe o divisor de água entre um homem que crê e que não crê, entre um ateu, entre um agnóstico, teísta ou ateísta, e um homem que crê. Pois todos, na primeira e na segunda fase passam pelas mesmas coisas.
O que é o grande divisor de água é a terceira fase, pois o que não crê chega à fase da vida e não pode mais recorrer ao Todo-Poderoso, diversamente do que crê, como a gente vê consignado de forma pedagógica no livro de Eclesiástico da Lavra, do erudito e transcendental rei Salomão, que governara sobre Israel com mão de fogo, com mão de sabedoria, por expressivo 40 anos, e fora levado ao trono no lombo de um jumento de propriedade de seu querido pai, rei Davi. Veja, portanto, que a gente deve observar e se espelhar nessa passagem de Moisés. Para que Moisés, lá em Êxodo 17, 11, 12, nessa passagem dessa guerra entre os judeus e os amaleques, lá na batalha de Refinim, Deus dizia: você não precisa fazer nada, Moisés. Como eles fizeram também depois lá com Josué e Caleb, para destruir as muralhas de Jericó. Moisés não precisou, nem o exército dele mover uma palha, assim como eles também fizeram com Moisés. Moisés pediu para Moisés ficar apenas na montanha e levantar os braços. E chegou uma hora que os braços de Moisés não conseguia ficar erguido, e aí Arão vai e encosta, leva umas pedras para encostar, manter os braços de Moisés erguidos. E quando os braços de Moisés caíam, aí eles voltavam a perder a guerra. E os amalequitas começavam a ganhar. Vendo que tem hora que a gente precisa fazer simplesmente nada e calar-se. E como é que a gente pode, por exemplo, refazer a rota na advocacia? Usar esse mesmo ensinamento para refazermos a rota, não somente na advocacia, como em qualquer outra profissão, e qualquer outro obstáculo, qualquer outro projeto de vida, seja vida pessoal, matrimonial, profissional, contrato empresarial, financeiro, etc. Eu explico. E como sempre, a resposta é de fácil alcance. Vou começar dando exemplo pela advocacia. A advocacia tem a hora de ouvir o cliente que você recebe no seu escritório. Quantas vezes, nesses mais de 15 anos de advocacia, deixei de fechar contrato, celebrar contrato, porque depois de passar uma hora ou mais de uma hora dando uma verdadeira aula sobre a dinâmica processual do que poderia acontecer no processo judicial daquele cliente, cheguei à conclusão de que não valia a pena ele me contratar, não obstante eu ter passado quase 2 horas, minha manhã todinha, dando instrução de como funciona o processo. Pois o advogado tem que ter essa consciência jurídica de não pegar aventura jurídica e, pior ainda, colocar seu cliente numa aventura jurídica, pois isso sairá muito caro, não somente para o advogado, em especial para o seu constituinte, em litigância de má-fé, atentado à dignidade da justiça, sobretudo condenação em custas judiciais e honorário sucumbenciário para a parte vencedora. E é exatamente esta a razão pela qual, nesses mais de 15 anos de advocacia, pautei minha conduta ético-profissional com base nesses colorários, de fazer um verdadeiro filtro, uma verdadeira análise com a devida cuidado jurídico para saber se o direito é bom ou não. E aí você está observando tempo de ouvir, de analisar, de ponderar, fazer a devida cognição e ponderação adequada para não colocar o seu constituinte em uma aventura jurídica. E hoje a gente vê aí os juízes condenando até advogado por lide temerária. Outro sim, podemos também refazer a rota por diversos outros meios e modos operantes na advocacia. Existe um momento de recorrer, um momento de não recorrer na advocacia. O advogado tem que ter um preparo mínimo de entender que em determinado momento é melhor um bom acordo do que uma sentença judicial. Há um momento de recorrer quando as decisões são manifestamente omissa, contraditória, obscura, teratológica, artigo 489, parágrafo 1º. Existe parcialidade, existe desvio de finalidade do juiz. Então o advogado tem que ter um conhecimento apurado
sobre o direito de ser o constituinte para saber a hora de fazer e não fazer. A hora de fazer uma sustentação oral e não fazer. Tem hora, recentemente fui obrigado, não obstante ter ido ao tribunal para sustentar, fazer uma sustentação oral de um processo, mas na hora tive um tino de perguntar ao presidente que presidia aquela sessão se o voto da relatora era a favor ou contra a minha tese, e ele disse que sim. Eu disse, e foi acompanhado, ele disse, houve uma divergência, mas a divergência fora ipsilis vencida. E eu, em ato contínuo, me declinei de fazer aquela sustentação oral, pois entendi naquele momento que seria inoportuno. Por quê? Porque eu iria abrir um caderno, reabrir uma discussão e até colocar em xeque a rigidez daquilo, da ação que eu tinha acabado de ganhar. Ou seja, provando que tem hora que a gente tem que saber parar, tem hora que a gente tem que calar-se, a hora de calar. Agora também, se fosse a resposta fosse diversa, dizer que tinha derrubado uma decisão com total fundamento, sem nenhuma justa causa, era a hora de eu continuar e fazer a minha sustentação oral, para entendendo aí o verdadeiro espírito de como se deve pautar a conduta ética e moral de um advogado sem fronteira, de um advogado que veste a camisa à luz do artigo 133, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, é agindo exatamente assim. Existem também diversas outras maneiras de reabrirmos a rota da advocacia de um processo judicial quando a vista da maioria está ipsilis perdido. Como reabrir um caderno processual. Você reabre um caderno processual, por exemplo, quando o seu processo é travado. Mesmo estando o réu ainda à revelia, você pode reabrir, pois o juiz não é obrigado a julgar procedente determinado processo, mesmo que o réu tenha ido à revelia, se ele vir que não existe razão da parte autora. Você pode reabrir o caderno processual na recorribilidade ordinária e extraordinária. A ordinária até o 2º grau, no bojo de uma apelação na Justiça Comum Estadual Federal, e na Justiça do Trabalho, no RO, que é como se fosse uma apelação. Você pode refazer a rota na Justiça do Trabalho, por exemplo, quando transitou em julgado uma ação que uma parte não foi citada, existe erro de fato, e aí legitima uma ação, revisional com base no artigo 966 seguinte do CPC. Uma parte é para ser citada, ou ser configurada no polo de um processo, matéria de ordem pública que pode ser discutida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Você entra com ação rescisória, mesmo que a ação rescisória em tese venha a ser na Justiça do Trabalho indeferida, você pode reabrir, devolver toda a matéria no bojo do RO, que é como se fosse uma apelação civil. E nesse dia que estamos diante da recorribilidade extraordinária, ou de superposição em si, ainda na recorribilidade ordinária, onde você pode afastar a súmula 7, que não se pode discutir fato, e por via reflexo discutir tudo como se estivesse ali no bojo de uma apelação. Vejo aí as diversas maneiras, de forma legítima, sem quebrar o decoro, e no palco adequado, que o advogado pode reabrir o caderno processual, refazendo a rota, em um processo que parecia estar tudo perdido. Ademais, você também, colega advogado, pode refazer a rota em um processo em que, aparentemente, aos olhos dos menos avisados, estava ipsilis perdido, por meio da simples petição. Eu vou dar um exemplo. O presidente Lula, atual presidente Lula, eu não sou advogado dele, nem estou aqui defendendo A nem B, até porque eu não tenho nenhuma procuração para tanto. Mas falando como um formador de opinião, como um professor, como um advogado constitucionalista e justo filósofo cristão. O brilhante advogado de Lula, que hoje ocupa uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência, Dr. Zani, ele refez a rota, onde o seu cliente estava condenado por 2 ou 3 vezes, com um processo já transitado e julgado, e ele reabriu a rota num bojo, no habeas corpus. E aí,
cabe um adendo e entrega aqui uma dica de ouro para o colega advogado e você que está pensando em entrar na advocacia. Existe uma grande diferença na dialética no processo de conhecimento e no processo de execução. Existe matéria no processo de conhecimento que preclui, outras não, mas quando estamos diante de processo de execução, em que pese, nunca existe as preclusões dessa matéria de processo de execução. Mesmo que já tenha expirado prazo para rescisória, ação revisional na área criminal, o advogado pode reabrir o caderno e até mesmo jogar por terra e extinguir, arquivar aquele processo com a simples petição dos autos, com a simples petição, um procedimento de exceção de pré-executividade. Se tiver, por exemplo, vício de citação, a pessoa era para ser citada, não foi. Uma pessoa era para se configurar no polo passivo da ação e não foi. Matéria de ordem pública que pode ser arguída a qualquer tempo e grau de jurisdição. Veja, portanto, o quão importante é o advogado diligente, ético, competente, ter essas informações e conhecimentos básicos para poder defender ou tutelar o direito de seu constituinte. Pois, como dizia o Piano, o direito é uma das maiores obras da criação humana. Tentar entendê-lo é entender uma parte de nós mesmos. Então vejam, portanto, que existem diversas maneiras, de forma legítima, legal, em que o advogado, sem quebrar o decoro, no pago adequado, o devido processo legal, no âmbito do juízo de piso ou de primeiro grau, no âmbito da recorribilidade ordinária até o segundo grau e até mesmo no âmbito da recorribilidade extraordinária ou de superposição, ele pode, de forma legítima, reabrir o caderno processual sobre a perspectiva do crível, no contraditório substancial, também referendado pelo clássico princípio implícito da razoabilidade e da proporcionalidade, força motriz oriundas da Carta de João Sem Terra de Ido, de 1215, e é utilizada hoje, inclusive, pela Corte Soberana de Israel, para até mesmo substituir a Constituição Federal, que até então não existe, não obstante Israel, desde idos de 14 de maio de 1948, após uma intervenção de um gaúcho, brasileiro gaúcho, a saber, Oswaldo Aranha, quando presidia o Conselho de Segurança da ONU, convidara as autoridades da Palestina e de Israel da época para criar um Estado soberano para cada um. Os palestinos céticos não aceitaram e ato contínuo, os judeus, ou seja, os israelitas, aceitam e é decretada, notadamente em 14 de maio de 1948, em Tel Aviv, sul de Israel, considerada a capital e o centro financeiro de Israel para os Estados Unidos, Canadá e a comunidade internacional, a independência de Israel, depois de quase 20 séculos, ou seja, quase 2000 anos em que os judeus estavam dispersos, notadamente pelas diásporas romanas da Babilônia, seguida pela do Egito. Somente em idos de 1948, ou seja, quase 20 séculos, quase 2000 anos, é que Deus consegue trazer Israel para a terra prometida de Canaã. Aquela terra que ele prometera quando fizeram o pacto com Abraão, quando ele estava em Arão, não obstante o mesmo ser filho de Ur. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance da temática de como refazer a rota. E a gente viu aí os 28 tempos estabelecidos pelo rei Salomão em Eclesiastes 3, versículo 1 a 8. Tempo de nascer, de viver, de morrer, de falar, de se calar, de
guardar, de jogar fora, etc. E é exatamente com base nessa consciência mítica, cósmica, democrática, filosófica, jurídica e teológica que diariamente devemos enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia para aprender a superá-los. E para além disso, temos a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão e da supressão. Se espelhando no rei Salomão, na sabedoria do rei Salomão, se espelhando na ponderação e na cautela da rainha Esther, que Deus usara no salão de beleza para transmitir a sua mensagem de indignação à infidelidade dos judeus. Quando usara o profeta Ezequiel no vale dos ossos secos, quando usara o profeta Daniel na jaula dos leões, e José do Egito com o dom de interpretar sonhos. Veja, portanto, o quão importante é você ter a consciência dessas informações, desse conhecimento de como refazer a rota sem quebrar o decoro de forma legítima. E não à toa escrevi baixo tom e melhor discurso. O que é mais importante, o texto ou o contexto? Como defendia um ex-ministro aposentado do Supremo, a saber, Sua Excelência, Dr. Eros Graus, para quem fora pedagógico, no sentido de dizer que o contexto, às vezes, deve ser mais importante que o próprio texto. E esta é a razão pela qual, com base na regra do 73877, do psicólogo e engenheiro iraniano, a saber, Dr. Albert Mehrambian, que hoje é professor emérito da Universidade da Califórnia, criaram a régua da linguagem, a régua do 73855, para quem o 7 representa o argumento, a retórica, a coesão. O 38 representa a velocidade e o tom da voz. E 55, expressão corporal, ato contínuo, dado cientista, chegando à conclusão que apenas 7% da linguagem representa argumento, coesão, coerência, consistência. 93 é a mais pura expressão corporal, provando que as pessoas não estão pensando e sim tendo pensamento. Foi exatamente esta razão pela qual escrevi o título que está publicado aí, porque devemos baixar o tom e melhorar o argumento à luz da regra do 73855. O trocinho também não é nem um pouco demasiado no ponto lembrar que devemos refazer a rota diante das mais diversas e complexas adversidades da vida, bem como estamos vendo aí na eleição de São Paulo, cujos candidatos, para além de estarem apresentando um baixo calão, estão também demonstrando falta de controle emocional dos estoicos, falta de empatia, falta de resiliência e falta de esvaziamento, como observamos, como o mundo observa hoje de camarote, uma guerra duelada há 2 anos, ou pouco mais de 2 anos, entre a Rússia, o leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, se aproximando de 1 ano, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, se estendendo agora, com projeções agora para a Síria e para o Líbano, onde reside, segundo Itamaraty,
mais de 21 mil brasileiros. Fiquei impressionado. E aí o Itamaraty, sob o domínio do governo brasileiro, está vendo aí a possibilidade de um acordo com a ONU e com o governo da Síria, do Egito, para tentar repatriar as pessoas que se declararem interesse em ser repatriado, como ele fez na guerra da Ucrânia. Mas o fato é que os especialistas andam muito preocupados com os contornos e alcance da mente humana, a ponto de dizer que as pessoas não estão pensando, e sim tendo pensamento. E a gente viu aí, o mundo vira camarote, as pessoas, serem induzidas a uma espécie de estado de eu, que é a falsa compreensão da realidade, como nos Estados Unidos, instigado pelo ex-presidente Trump, atracaram o Capitólio, ou seja, o Congresso americano, e por via reflexa, o mundo pôde assistir de camarote aqui no Brasil, notadamente em 1º de janeiro do ano passado, mais de 1.500 pessoas estão sendo processadas, denunciadas pelo Ministério Público Federal e condenadas a pena de 3 a 17 anos, mais medidas cautelares, pecuniárias e cautelares afins, exatamente porque se deixaram se levar ou serem induzidos ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade, por falta da devida observância dessa regra do 73855, por falta do espírito de empatia, resiliência, inteligência emocional dos estoicos, razão pela qual finalizo o pré-estudo temático no sentido de dizer que devemos baixar o tom e melhorar o argumento, pois a diferença entre o veneno e o antídoto, ou seja, entre o remédio, é exatamente a dosagem. E por via reflexa, devemos agirmos à luz da mente de Cristo e do estoicismo, que consiste exatamente em uma filosofia atemporal da inteligência emocional, do espírito de empatia, resiliência, que nos possibilitará dividir o joio do trigo e não quebrar o decoro, ad contínuo, baixando o tom e melhorando os argumentos, pois na vida não há céu sem tempestades, e até as estrelas, em que pese, precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem entre si. Pessoal, estou ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco farei nenhum demérito àqueles que por um viés ideológico, político, filosófico, jurídico, especial teológico, ao revés, pensa em sentido contrário, pois isso é a democracia. A democracia é saber conviver com os desiguais, e não à toa existe o princípio da isonomia formal, que consiste exatamente em tratar os iguais igualmente, independentemente de cor, raça, credo religioso, filosófico, ideológico. Mas existe também o princípio da isonomia material, que consiste, ao revés, em tratar os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade e no limite da lei. Agindo assim, o difícil é errar. Fique com Deus. E se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, deixe seu like e, se tiver vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado.